Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a esta JE Talk Sociedades de Advogados Inovadoras, um tema que segue esta sexta-feira para as bancas com a edição impressa do Jornal Económico. Sem mais demoras, apresento o nosso painel de convidados de hoje, João Marcos Filipe, Business Developer da Datalex, e António José Martins, sócio fundador da ATMJ. Bem-vindos aos estúdios do Jornal Económico. Para o António José Martins, não é a primeira vez que se junta a nós neste tema, mas é a primeira vez que se junta a nós presencialmente, e também a Datalex já esteve connosco para o tema das sociedades de advogados inovadoras. Este chavão da inovação nas sociedades de advogados, João Marcos Filipe, como é que a inovação se mede e como é que se sente neste momento nas sociedades de advogados portuguesas? Bom dia, muito obrigado também por este convite. As sociedades de advogados e os advogados têm, fruto também da pandemia, julgo que tiveram que se apressar também nesta transformação digital e na aceleração para o digital, e neste momento é inevitável ter que recorrer a soluções tecnológicas de apoio à sua gestão. Portanto, obviamente desde uma timesheet que já vem há largos anos, mas obviamente que há aqui outro tipo de soluções que podem ajudar os advogados a serem mais produtivos, mais eficientes. E é esse o nosso propósito também enquanto empresa, mas obviamente que há outras soluções também no mercado, e hoje torna-se imprescindível para os advogados este tipo de soluções. Porque como todos nós necessitamos de soluções tecnológicas de apoio, os advogados não serão exceção. Obviamente que houve aqui alguma resistência, mas a pandemia que remeteu todos os advogados para as suas casas e que todos os advogados a não estarem no escritório a tempo inteiro quase, não é? Porque os advogados, e há aqui os advogados costumam dizer que têm os filhos à secretária porque têm que continuar sempre a trabalhar, acabaram por ter aqui uma solução, ou tiveram que encontrar soluções para poderem remotamente exercer o seu trabalho. E houve aqui uma alteração, no meu entendimento, houve aqui uma alteração também ao paradigma, enquanto que os advogados sempre eram vistos como profissionais de escritório, têm que estar à secretária, têm que estar à secretária. Hoje em dia já começamos a ver em algumas sociedades, em alguns advogados, esta transição para o teletrabalho, neste caso o trabalho remoto, que depois possibilita também ao advogado ser um bocadinho mais, gerir melhor também a sua agenda. No meu entendimento, mesmo aquelas reuniões que muitas vezes tinham, isto foi maravilhoso para isso. Muitas reuniões de 5, 10 minutos que se tinham antes da pandemia, que tinham que ser presenciais e eram 5, 10 minutos, hoje em dia já estamos a começar a ter essas reuniões via Zoom de uma forma mais simplificada. Trouxe muita coisa também Perdeu-se até alguma formalidade, diria. eu julgo que sim, Isto é julgo que sim. E mesmo o sistema judicial também acabou por ser beneficiado por isso, porque trouxe aqui alguma inovação também, se bem que há muita outra tecnologia que pode estar ao dispor também do sistema judicial, e pronto, e obviamente que isso já não me cabe a mim, nós fazemos a nossa parte, mas essa transformação julgo que, se é boa, se é má, se cada um terá a sua opinião, mas que é inequívoca que existiu, e a forma como os advogados hoje em dia trabalham é efetivamente nem que ligeiramente diferente daquilo que trabalhavam em 2000 e até início de 2020. E portanto foram forçados a isso, agora adaptaram-se, e espero pronto, que esta transformação não dei um passo que não dê um passo atrás e que continuem também a evoluir nesta forma. Eu acho que todos nós, todo o mercado de trabalho acabou por evoluir também, ou não é evoluir, acabou por ser alterado, e portanto eu acho que é algo que muito dificilmente haverá um retrocesso, digamos. António Jaime Martins, e acha que as sociedades portuguesas estão abertas a uma inovação? Nós, antes de entrarmos em direto, estávamos aqui no, como se diz normalmente na cavaqueira, sobre o chat GPT, sobre o blockchain, tecnologias muito mais avant-garde do que uma reunião de Zoom Sim, ou claro. digamos um drive onde os documentos estão guardados. As sociedades portuguesas estão abertas a esse tipo de investigação, no fundo, porque Vão ter que estar. E depois há várias gerações de advogados dentro da sociedade, não é? Há a minha, enfim, há outras da geração de 60, há a geração de 40, há a geração dos 30.
e a cultura é diferente, não é? Eu devo dizer que, estava aqui a dizer que houve colegas meus que ficaram o tempo todo em casa, por exemplo, não fiquei. Dava-me um prazer terrível atravessar a Avenida da República sem ver um carro, que é uma coisa que eu nunca pensarei que acontecesse, mas acontecia. Eu atravessava a Avenida da República e até parava, olhava para um lado e para o outro e não via ninguém, nem via carros. Não é? Portanto, isso significou ali, houve ali um corte, efetivamente, com aquilo que era a forma de trabalhar antes e depois da pandemia. E durante a pandemia modificou-se muitas coisas, modificaram-se muitas coisas. Houve coisas que ficaram, mudanças que ficaram. Outras retomaram-se de alguma forma, aquilo que eram os hábitos pré-pandémicos, mas houve muita coisa que se modificou. E as sociedades, e temos que perceber que vivemos num mundo fortemente globalizado, um mundo fortemente tecnológico, e as sociedades têm, além das novas ferramentas, como estava aqui a falar, e que com a introdução da inteligência artificial, que representa um desafio para as sociedades de advogados e para os próprios advogados, não é? Que o desenvolvimento de aplicações com inteligência artificial de alguma forma retira o trabalho dos advogados daquele que é mais corriqueiro e passa a ser um trabalho provavelmente mais especializado. Mas pode aumentar a produtividade ou a eficiência. Sem dúvida. E de diálogo mais constante com a própria inteligência. Pode reduzir as horas pagas. Não sei, porque isso nós vimos sempre a dizer que há uma redução enfim, do tempo de trabalho. Isso não tem sido, pelo menos no meu caso, não tem sido verdade. Não? Quanto mais tecnologia há, menos eu consigo descansar. Até porque ela é obsessiva. A utilização da tecnologia torna-se muitas vezes obsessiva. E nós não conseguimos estar sem olhar para o telemóvel, não conseguimos estar estar sem ver os e-mails, não conseguimos estar sem o WhatsApp. O WhatsApp não é, enfim, sem fazer qualquer publicidade, estes grupos de comunicação virtual tornaram-se meios de trabalho. Deixaram de ser de comunicação entre amigos para se tornarem meios de trabalho. Em que se manda documentos, em que se enviam respostas, e portanto tudo hoje serve para trabalhar. Mas as sociedades têm, além do desafio da inteligência artificial, têm uns quantos outros desafios, que são os desafios, digamos que tradicionais de uma sociedade de advogados. As bases de dados internas e externas. A gestão das bases de dados internas e externas. Que base de dados é que as sociedades têm? Internas, de jurisprudência, de contratos, de peças processuais. Que a Datalex conhece. Exato. Que bases de dados é que têm externas? E essa gestão, porque nós acedemos ao site dos tribunais e conseguimos ir buscar informação jurisprudencial e como é que a tratamos e que se temos software para a tratar. Não é? E até inteligência artificial que permite esse tratamento. Como é que essa informação dentro da sociedade é partilhada? Como é que é partilhado o trabalho? Hoje, o trabalho nas clouds, não é? E a partilha, por exemplo, uma peça. Há uma semana eu estive a trabalhar numa peça que estavam a trabalhar os 3 colegas ao mesmo tempo. Nós estávamos os 4 a trabalhar na mesma peça. E, portanto, hoje a partilha de recursos internos e externos das sociedades e a forma como essa partilha é feita em termos de a tornar mais eficiente, não é? Porque era impensável, há uns tempos atrás, nós dividimos um trabalho, tu fazes isto, depois quando tu acabares passas, não. Hoje trabalha-se ao mesmo tempo, não é? E trabalha-se com partilha de informação. Portanto, essa partilha de informação, a qual passa necessariamente pela utilização de tecnologias, é fundamental. E depois há fundamental outra coisa também, que se chama faturação das sociedades de advogado. Quanto menos tempo nós disponibilizarmos para a faturação, quanto menos tempo um advogado tiver que estar a tirar contas, melhor. E, portanto, a tecnologia que leia, não é? O trabalho que cada advogado aplica num determinado dossiê, é fundamental porque retira o tempo do advogado que é necessário para o trabalho especializado. Ele deixa de estar a fazer conta, a tirar a conta ao cliente, porque já foi o software que o fez. E, portanto, se eu tenho 10 horas de colegas a fazer contas, eu estou a tirar 10 horas de trabalho que esses colegas, de produção, que esses colegas podiam estar a fazer. Portanto, o software inteligente que seja capaz de perceber quanto tempo é que estes 4 advogados estiveram a trabalhar neste assunto, deram ao assunto. E se aparecer no final da semana, deram 50 horas,
sem eu ter que estar a perguntar aos meus colegas quantas horas fizeste, quantas horas é que tu fizeste. Portanto, a tecnologia é fundamental para nós. Porque a tecnologia é fundamental, porque nós temos que... Eu antes, enfim, nós para termos um escritório com alguma dignidade, tínhamos que ter 100 processos. Se calhar hoje tenho que ter 500, ou 600, ou 700. Não é? Portanto, porque hoje as respostas têm que ser muito rápidas, a solução tem que ser encontrada de forma muito célere, porque as pessoas não querem, as empresas não querem esperar. Ou entrega a sua assunto ao advogado, passado uma semana vem a resposta. Não, a resposta tem que ser dada em 48 horas, a não ser que sejam assuntos muito mais complexos e que tenham que esperar e tenham outro tempo de trabalho. Mas, efetivamente, a tecnologia faz parte hoje da vida da advocacia e os escritórios que não sejam capazes de inovar ficarão para trás no curto prazo. Não há volta a dar isso. João Marcos Filipe, que trabalha diariamente fora deste setor, mas em forte interação com os advogados e com as sociedades, eu pergunto-lhe se sente alguma resistência? É uma excelente questão. Eu julgo que há advogados e escritórios de advogados que estão em diferentes estados de aceitação da tecnologia e com diferentes utilizações também da tecnologia. Portanto, obviamente que há advogados que ainda estão a dar o primeiro passo para a informatização. Estamos a falar de ter uma cloud, fazer um registro Em 2023. e que não seja em Excel. Portanto, esse é o primeiro passo. Obviamente que depois já há sociedades de advogados que falam em blockchain, em inteligência artificial, obviamente que podendo utilizar ou não. O que separa umas e outras? O que separa portanto, é a aceitação por parte dos próprios advogados a essas tecnologias, porque podem o fazer, se calhar com mais esforço ou com outros com menos esforço. Aquilo que o doutor estava a dizer, obviamente que os advogados que têm mais licença tendem a ficar para trás. Claro. Portanto, isso vai acabar é a seleção natural. Portanto, é a seleção natural. E, portanto, eu acho que os advogados querem e conseguem, portanto, que queiram automatizar esses processos, que são processos que não trazem mais-valia do ponto de vista financeiro à própria sociedade, têm que recorrer a soluções como a Datalex ou como outras. Portanto, porque aquilo que nós pretendemos é dar apoio aos advogados, quer em prática individual, em prática conjunta, em sociedade, portanto, automatizar todos os processos, que sejam processos, não é burocráticos, mas que sejam processos Morosos. não cobráveis, não cobráveis. Portanto, porque depois nós temos a divisão entre aquilo que é faturável e aquilo que não é faturável, não cobrável. E, portanto, o que os advogados querem é que aquilo que é o não cobrável, aquilo que no final não conseguem imputar, Não gera dinheiro ao fim do dia. exatamente, aquilo que não conseguem imputar ao cliente, que seja o mínimo possível. Porque querem se focar naquilo que eles... Portanto, obviamente que, se me disser assim, um advogado hoje em dia, quem Mas está... não é esse o propósito da tecnologia. A ideia é essa. Obviamente que depois há uma maior ou menor resistência. Repare, até há pouco tempo atrás ainda havia muitos advogados que a secretária que lhes passava o texto Ainda há. Exatamente, que lhes passa, portanto, de um texto escrito à mão para computador. Portanto, estamos a falar que é um setor resistente. Obviamente, eu não sou advogado, mas trabalho com advogados todos os dias e, portanto, conheço minimamente o setor, ou tenho esta interação diária com o setor. E percebo isso, que é, há quem perceba que eu, ao minimizar, então, portanto, estas horas não cobráveis, vou conseguir tirar mais rentabilidade, porque vou conseguir focar nesta peça ou em outros, ou abarcar mais clientes, ou ter mais processos. E hoje em dia, realmente, aquilo que o doutor estava a dizer tem toda a razão, porque hoje em dia um cliente, antigamente, isto é quase como ir ao médico ou como ir ao advogado, é exatamente a mesma coisa, que é, eu falo com um médico, eu falo com um advogado, e eu quero a minha resposta, quero a resposta agora. E isto é um síndrome daquilo que é o mundo globalizado, não é? Portanto, tecnológico, extremamente tecnológico. Gratificação instantânea. Exatamente. É, nós queremos saber exatamente naquele preciso momento, bem, é quase, falamos com o advogado e queremos já saber se vamos ganhar ou perder o processo, sem falar, portanto, sem... Mas imaginemos que uma sociedade de advogados, para filtrar o interesse de potenciais clientes, pode ser uma realidade, coloca chatbots, como aqueles que temos vindo a falar nas últimas semanas, a fazer o primeiro contacto com o cliente, em que o cliente pode expor a dúvida
ao chatbot em nome da sociedade. Isto na prática é possível. Não, na prática não, eu julgo que isto depois tem aqui questões deontológicas que o doutor poderá Eu falar. queria perguntar ao António Sim. Jaime Martins mais à frente, vou deixá-lo concluir, mas fica já a nota. Quero saber qual é o papel da Ordem dos Advogados, obviamente, naquilo que é o processo de abrir as portas à inovação para as sociedades. Imagino que a Ordem, enquanto tutela, deve ter um papel aqui a desempenhar. A Ordem tem associados que são humanos, não é? Portanto, ter associados de inteligência artificial, penso que a Ordem não gostará e acho que ainda não estamos preparados para isso. Porque nós temos deveres deontológicos, temos o paciente do advogado, o médico, merece atenção humana. Eu confesso que eu não estou ainda preparado para admitir uma solução em que as pessoas falem com uma máquina e que a máquina lhes dê resposta que pode, quer no caso do médico, dizer-lhe se ele está a morrer ou não, ou no caso do cliente do advogado, apresentar-lhe soluções de forma automática. Eu psicologicamente não estou preparado para isso. O sistema em si, o Estatuto da Ordem dos Advogados, não está minimamente preparado para isso. Portanto, neste momento, não há... Terá de ser sempre uma tecnologia assim. Neste momento não há normativo no Estatuto da Ordem que permita a admissibilidade de uma conversa entre a inteligência artificial e digamos que o cliente do advogado. Isso não está ainda no horizonte, poderá estar daqui a uns anos ou mais depressa que aquilo que eu possa pensar, mas não está... Imagine-se talvez quando existirem o conteúdo deontológico da profissão não o permite. E, portanto, vai ter que haver um debate. Vai ter que haver aqui um tratamento qualquer que permita isso. Não me parece que isso seja possível nos próximos tempos. Ainda está num estágio muito inicial. E a questão é, a tecnologia deve ser um apoio à tomada de decisão do advogado, mas não o poderá substituir. Aliás, é o que o doutor... Não há... Todos os associados às ordens de advogados são todos humanos. Exato. Todos eles, não há um que não seja. Exato. Portanto, é impossível. A questão é, para já é um apoio e será um apoio e acho que nós, até essa tecnologia estar bem sedimentada, bem regulada, a partir daí é que se poderá haver alterações. Para já, por exemplo, mesmo nós temos tecnologia, por exemplo, até para a contagem dos prazos processuais, que nós conseguimos fazê-lo de forma... Mas no final, a responsabilidade é sempre do advogado. Eu não posso dizer bem, não, mas o sistema não pode. Portanto, nem hora. Esta questão que está a levantar, que é quem é o responsável pela informação que é dada pela inteligência artificial? Trabalhadores virtuais terão coordenador? Quer dizer, supervisores? É a empresa que dá assistência ao software de inteligência artificial. O advogado disse: olha, com estas questões as respostas são estas. Houve má introdução dos dados no software. O software dá a resposta deficiente ou errada, ao contrário àquela que era. Quem é o responsável? Nós temos que ter aqui uma responsabilização direta dos profissionais. Ora, se eu passo a responsabilidade para a inteligência artificial, isso deixa de ser advocacia. Tá? Mas nem neste momento é possível. Não é possível se responsabilizar. Perguntando-vos aos dois, antes de terminarmos, que temos muito pouco tempo, nesta questão toda tecnológica, não só desta emergente, mas a tecnologia que já está em vigor, digamos, na maioria das sociedades, não em todas, como referiu, mas na maioria, que importância é que tem aqui o talento que é contratado para as sociedades, para que esta tecnologia de facto possa ser utilizada na sua total capacidade e potencial? A única coisa que posso dizer, obviamente, que é no seguimento daquilo que o doutor disse, hoje em dia os advogados têm uma dependência tecnológica que não têm advogados, ou que não podem não ter advogados de outras gerações. Hoje em dia, um advogado é extremamente tecnológico e tem essa necessidade, e nós vemos, pelo menos eu tenho visto isso, temos muitos clientes, jovens advogados, que necessitam desse apoio. E, portanto, os novos talentos vêm, obviamente, com uma maior necessidade de tecnologia do que outras gerações, obviamente.
mas todas elas terão que se adaptar à tecnologia. Claro. Portanto, todas elas terão que utilizar, e será uma realidade, cada vez é mais uma realidade, no futuro será inevitável também. O talento tem que ser o mesmo que era tradicionalmente. Portanto, um advogado tem que ter a mesma capacidade que se exigia um advogado tradicional sem tecnologia, Mas com mais com a competências no âmbito da tecnologia. Não é? Porque senão fica para trás. Hoje não chega a ser competente do ponto de vista técnico-jurídico. Tem que continuar a ser. Nós continuamos a ter que fazer contratos, nós continuamos a ter que adaptar textos, nós continuamos a ter que responder às necessidades do cliente, que não são sempre exatamente iguais. Nós continuamos a ter quem faz barra e contencioso tem que ter a arte de inquirir as testemunhas e também lidar com os operadores judiciais, geralmente com magistrados judiciais e com procuradores. E, portanto, esse talento é o mesmo. Essas exigências técnico-jurídicas são iguais. A questão é que tem que lidar com a tecnologia e tem que saber aproveitar aquilo que o software pode fazer por ele, porque não fica para trás. Portanto, hoje a exigência do advogado é superior àquela que era quando eu comecei a profissão. Eu hoje tenho que ser um bom advogado enquanto um bom técnico jurídico, mas tenho que ser também um bom técnico, tenho que ter algumas skills no âmbito da informática, no âmbito do software, em termos comunicacionais, e, portanto, a exigência para o profissional é maior. As horas de trabalho, as exigências são, se calhar, ainda maiores que eram há uns tempos atrás. Eu noto muito hoje uma tendência que me preocupa na profissão, que é alguma funcionalização da profissão. Aqueles que eram os títulos motivacionais que nós podemos ter para qualquer profissão. Empenha-te em melhorar, empenha-te naquilo que fazes, procura saber mais, procura ganhar experiência. Hoje há quase que uma espécie de tendência para fazer o mínimo possível, com o mínimo de esforço possível. Por que será? A gestão de esforço, tudo é fácil, tudo está à mão de semear, digamos assim. E isso cria uma aparência de facilidade. E eu penso que qualquer profissional que hoje consiga ultrapassar essa aparência da facilidade e se continue a empenhar, passado uns tempos, vai ser muito melhor profissional que aquele que estava ao seu lado há um ano atrás. Não é? Eu acho que o empenho, as pessoas esqueceram um bocadinho o empenho. Não basta ter talento, é preciso ter empenho, é preciso ter persistência. É preciso perceber que não me sinto, muitas vezes isso, não me sinto reconhecido na organização, a organização não reconhece o meu empenho. Nós não estamos só a trabalhar para uma organização, estamos a trabalhar para nós próprios. Estamos a melhorar a nossa performance. A partir do momento em que eu não me sinto bem numa organização, eu vou para outra. Mas eu, sobretudo, estou a construir o meu futuro. O meu presente e o meu futuro. E o presente e o futuro, tal como o passado, são construídos por sobre-esforços. Por sobre-empenhos, por sobre-esforços, por dar mais um bocadinho que aquilo que, se calhar, o nosso adversário, o nosso concorrente dá. E isso tem-se perdido, essa cultura tem-se perdido um bocadinho. E essa cultura, ao perder-se, cria uma banalidade, uma mediania que é preocupante. A advocacia precisa de talentos e precisa de pessoas empenhadas, pessoas esforçadas, não só naquele que é o conteúdo técnico-jurídico, mas também aquele que é o conteúdo comunicacional, aquele que é o conteúdo da inovação, aquele que é o conteúdo tecnológico. Se essas duas vertentes, ou deixando de ficar uma para trás, os profissionais são necessariamente não tão bons como podiam ser. Muito obrigado, Dr. José Martins, e obrigado, João Marcos Filipe, por serem juntado a esta JE Talks. Foi um gosto ter-vos cá. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar. Já sabe que pode ver e rever esta e outra JE Talks sempre que quiser, na JE TV e nas plataformas multimédia do Jornal Económico. Este especial, como disse no início, está nas bancas esta sexta-feira e em jornaleconómico.pt. Fique bem e tenha um bom fim de semana.